Olá pessoal, sou Daniel. E hoje vou falar do grande cometa de 390 d.C., o C/390Q1. Esse grande cometa é um registro astronômico do século IV. O cometa que iluminou o fim do Império Romano. O cometa que dividiu o tempo da Antiguidade e da Era Medieval. Um viajante que, segundo algumas teorias, deu origem ao grande cometa de 1106. Seu filho cósmico. Mas primeiro, vou contar os contextos do mundo naquela época que ele passou, impérios dominantes, contextos religiosos, costumes, e depois, do meio para o final, vou contar os detalhes técnicos astronômicos, dados científicos sobre ele. Espero que gostem, bom vídeo! Imagine um mundo ainda romano, mas já cristão. Um império em transformação, com suas cidades douradas, templos e catedrais recém-construídas. E, sobre ele, um visitante vindo do abismo gelado do sistema solar. Um cometa colossal, com uma cauda que riscava metade do céu noturno. Seu brilho rivalizava com as estrelas, e sua aparição foi registrada no Oriente. Mas silenciada no Ocidente, talvez perdida nas páginas queimadas de Roma. Hoje, vamos reconstruir sua história, e a do mundo que o contemplou. Quando o grande cometa de 390 d.C. riscou o firmamento, já se haviam passado quase 3 séculos desde o encerramento da Era Bíblica. O último livro das Escrituras, o Apocalipse de João, é tradicionalmente datado entre os anos de 95 e 100 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano, embora alguns estudiosos situem seus capítulos finais um pouco antes, por volta de 70 d.C., e outros estendam a redação até cerca de 110 d.C., já no período pós-apostólico. Essas variações cronológicas, aparentemente pequenas, têm grande peso histórico, dependendo do ponto adotado. O intervalo entre o último evento bíblico e a aparição do cometa varia entre 280 e 320 anos. Se considerarmos a data média mais aceita, 100 d.C., o cometa de 390 cruzou os céus da Terra aproximadamente 290 anos depois. Se tomarmos o limite mais precoce, 70 d.C., o intervalo sobe para cerca de 320 anos. E, se adotarmos a hipótese mais tardia 110 d.C., a diferença se reduz a cerca de 280 anos. 3 séculos de distância, portanto, separavam o último eco profético da Bíblia daquele novo brilho celeste que incendiou o mundo romano. Naquele tempo, o império já se encontrava sob o domínio de Teodósio I, e o cristianismo havia deixado de ser uma seita perseguida para tornar-se a religião oficial do Estado. Entre o fim do Novo Testamento e o surgimento do cometa, a humanidade havia atravessado uma revolução espiritual e política, as catacumbas deram lugar às basílicas, e o antigo mundo helenístico dava seus últimos suspiros. Quando o cometa de 390 surgiu, muitos viram nele não apenas um fenômeno astronômico, mas um eco distante das antigas visões do Apocalipse, uma lembrança de que o céu, mesmo séculos depois do término das Escrituras, continuava a enviar sinais aos homens da Terra. Assim, o clarão de 390 d.C. não foi apenas um espetáculo celeste, foi um ponto de reencontro entre a fé e a ciência antiga, entre a memória dos textos sagrados e a curiosidade do novo mundo que nascia sob o cristianismo romano. Israel sob o Império Romano Cristão, a Terra Santa no tempo do cometa de 390. Em Israel, quando o grande cometa de 390 d.C. iluminou o firmamento, a Terra Santa. O antigo Israel, já havia mudado completamente desde os dias de Jesus. 3 séculos e meio separam o tempo de Cristo do brilho desse astro. Nesse intervalo, a Judéia deixou de ser uma pequena província turbulenta do Império Romano e se transformou em uma região integrada ao Império Romano do Oriente, governada a partir de Constantinopla. Jerusalém, a cidade sagrada que Cristo chorou, fora destruída 320 anos antes, no ano 70 d.C., durante a Guerra Judaico-Romana.
O templo, símbolo máximo da fé hebraica, havia sido arrasado pelas legiões do imperador Tito, e os judeus dispersos pelo mundo, o início da diáspora judaica. No lugar onde antes se erguia o Templo de Salomão, os romanos construíram um santuário pagão dedicado a Júpiter Capitolino, e a cidade foi renomeada Aelia Capitolina. Mas o tempo seguiu, e, com o avanço do cristianismo, Jerusalém voltou a ser vista não como ruína judaica, mas como berço da fé cristã. Em 390 d.C., Israel, então chamada Palestina Prima, fazia parte da província oriental do Império Romano, administrada por prefeitos e bispos sob a autoridade de Teodósio I, o imperador cristão. O Monte das Oliveiras e o Santo Sepulcro já eram locais de peregrinação. A imperatriz Helena, mãe de Constantino, havia visitado a região décadas antes e ordenado a construção da Basílica do Santo Sepulcro, por volta de 326 d.C., que ainda existia e atraía fiéis de todas as partes do império. Portanto, quando o cometa de 390 brilhou sobre o céu da Judéia, Jerusalém já era uma cidade cristã, com monges, igrejas e peregrinos. O paganismo havia praticamente desaparecido, e o judaísmo sobrevivente era uma minoria tolerada, espalhada em pequenas comunidades. Ao norte, na Galiléia, vilas agrícolas floresciam entre antigas ruínas. Em Belém, os cristãos guardavam o local do nascimento de Jesus, marcado pela Basílica da Natividade, também erguida por ordem de Constantino e Helena. Ao leste, o Mar Morto permanecia silencioso, cercado por mosteiros e eremitas, entre eles os monges do deserto da Judéia, que buscavam viver à semelhança dos antigos profetas. Enquanto no ocidente Roma vivia guerras e revoltas, a Terra Santa estava relativamente em paz, sob domínio bizantino, e servia como centro espiritual do novo Império Cristão. Assim, quando o cometa surgiu, não brilhou sobre a Israel antiga, mas sobre uma nova Terra Santa, cristianizada, reconstruída, e espiritualmente transformada. O mesmo céu que outrora abrigara a estrela de Belém, agora testemunhava outro sinal celeste, não o prenúncio do nascimento do Messias, mas o reflexo de uma fé que havia se espalhado por todo o mundo romano. Agora vou agradar a todos os públicos de diferentes religiões. Para os cristãos, Jesus Cristo. Para os israelitas e judeus, Yahoshua, Mashia. Para os muçulmanos, Maomé e Alá. Para os hindus, Krishna, Shiva ou Brahman. E para os budistas, Buda. Mas aqui vou usar o nome que a maior parte religiosa conhece e acredita. O cometa que veio depois de Cristo. Quando o grande cometa de 390 iluminou o céu da antiguidade, quase 4 séculos haviam se passado desde os dias em que Cristo caminhara sobre a Terra. De acordo com os cálculos históricos e astronômicos mais aceitos, Jesus de Nazaré nasceu por volta de 5 a 7 a.C., pois o calendário cristão foi criado séculos depois e contém um pequeno erro de datação. Sua crucificação e ressurreição teriam ocorrido por volta de 30 a 33 d.C. Assim, quando o cometa surgiu em agosto de 390 d.C., ele brilhou nos céus aproximadamente 357 a 360 anos depois da crucificação, ou cerca de 395 a 397 anos após o nascimento de Cristo. Em outras palavras, o cometa passou quase 4 séculos após o tempo de Jesus, quando o mundo já havia se transformado radicalmente. A fé que começara em um pequeno povoado da Judéia agora reinava sobre o maior império da terra. O pescador Pedro se tornara símbolo da igreja, e o nome de Cristo ecoava em templos de mármore erguidos onde antes havia altares pagãos. O céu, que testemunhara a estrela do nascimento do Messias, agora exibia outro sinal, um cometa de cauda imensa, com brilho comparável ao de Vênus, visível por semanas inteiras, viajando das constelações de Gêmeos à Ursa Maior, como se desenhasse no firmamento a memória do passado e a promessa de um novo tempo. Se compararmos as eras, o cometa de 390 estava mais próximo do tempo de Cristo do que do nosso.
Entre Cristo e o cometa, transcorreram cerca de 390 anos. Entre o cometa e o nosso tempo, já se passaram 1635 anos. Ou seja, o cometa viveu muito mais perto dos primeiros cristãos do que de nós. Ele pertenceu ao mundo de Teodósio, de Santo Agostinho e dos primeiros monges do deserto, não ao nosso mundo moderno. Assim, quando ele riscou os céus do Império Romano Cristão, foi como se o firmamento relembrasse o passado sagrado, enviando à Terra um lembrete silencioso de que o tempo dos homens é breve, mas o tempo do céu é eterno. O mundo em 390 depois de Cristo. O ano 390 depois de Cristo pertence à chamada Antiguidade Tardia, o crepúsculo do Império Romano e o amanhecer da Idade Média. O cristianismo, graças ao Edito de Tessalônica, 380 depois de Cristo, já era a religião oficial do Estado. O imperador Teodósio I, o Grande, reinava sobre o Império Unificado. Mas a paz era instável. Na cidade de Tessalônica, uma revolta popular levou a uma represália brutal. Entre 7.000 e 15.000 pessoas foram mortas por ordens imperiais. O bispo Santo Ambrósio obrigou o próprio imperador a se ajoelhar publicamente e confessar seu crime diante da igreja. Foi o início do domínio moral da fé sobre o trono. A vida na Antiguidade Tardia. As cidades ainda tinham o visual romano. Colunas de mármore, ruas de pedra, estátuas e termas. As pessoas vestiam túnicas de linho e mantos de lã, com sandálias e joias simples. Roma já não era o centro, Constantinopla era agora a nova capital do mundo cristão. Mas os ventos cósmicos sopravam. E algo colossal se aproximava da Terra. A chegada do cometa. O primeiro registro vem da China, em meados de agosto do ano 390. Astrônomos imperiais observaram uma estrela de cauda longa, entre as estrelas Castor e Pólux, na constelação de Gêmeos. Nos dias seguintes, o astro se moveu lentamente para as constelações de Leão e Ursa Maior, com uma cauda que parecia dividir o céu em duas metades. Por volta de 8 de setembro, o cometa atingiu o brilho máximo. Magnitude de -1, tão intenso quanto a estrela Sirius, visível mesmo ao entardecer. Sua cauda se estendia por 70 a 100 graus. O equivalente a 5 vezes o tamanho da lua cheia, percorrendo metade do firmamento visível. A luz azulada das partículas ionizadas se misturava ao dourado da poeira, criando uma visão de faíscas cósmicas ondulando no escuro. Visível em todo o mundo. Embora as crônicas sobreviventes venham da China e da Coreia, a trajetória do cometa indica que ele era visível de todo o hemisfério norte. Isso inclui o Império Romano. Roma, Constantinopla, Antioquia, Alexandria, todas sob o mesmo céu. Em cidades repletas de tochas e basílicas. As pessoas deviam olhar para o alto e enxergar uma trilha luminosa atravessando o firmamento, sem entender se aquilo era um presságio, ou um milagre. A natureza do cometa. C/390Q1, é o nome oficial moderno desse cometa. X/390D1, é o nome antigo nos documentos desse cometa. O grande cometa de 390 d.C., oficialmente conhecido como C/390Q1, em alguns registros antigos também o chamam X/390D1. O grande cometa de 390 d.C. é oficialmente chamado C/390Q1, no sistema moderno de nomes de cometas, indicando que é não periódico e foi observado naquele ano. Em registros antigos, ele também aparece como X/390D1, nome usado na época para cometas não periódicos. Então, ao falar sobre ele, pode-se usar os dois nomes, conectando a astronomia moderna com os registros históricos. Desde que deixe claro o contexto do vídeo, para que não haja confusão, na interpretação de historiadores e astrônomos, já que podem considerar como dois cometas diferentes. Um é o nome antigo, mas não oficial, e o outro é o nome moderno oficial.
Cientificamente, o cometa C/390Q1 era um visitante de longa órbita, talvez vindo das regiões mais distantes do Sistema Solar. Entre o disco disperso e a nuvem de Oort, a mais de 50.000 unidades astronômicas de distância. Ele provavelmente entrou em órbita há centenas de milhares de anos, sendo agora capturado brevemente pelo Sol antes de voltar ao frio interestelar. Detalhes técnicos. Agora, vamos detalhar a criatura celeste. Núcleo. O coração do cometa, um bloco irregular de gelo, poeira e rocha, com cerca de 30 km de diâmetro. Superfície escura, quase negra, refletindo apenas 4% da luz solar. Fria e inativa nas profundezas. Mas, ao se aproximar do Sol, o calor fazia o gelo sublimar, expelindo jatos de gás a mais de 1.000 km por hora. Rotação. Provavelmente ele girava uma vez a cada 10 horas, fazendo jatos de gás se moverem em espiral ao redor do núcleo. Temperatura. Entre menos 160 graus Celsius e menos 100 graus Celsius na superfície. Mas nos jatos internos, a fricção podia elevar a temperatura a menos 20 graus Celsius, permitindo que gases como amônia, metanol e dióxido de carbono escapassem violentamente. Composição química. Mistura de gelo de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amônia, silicatos e compostos orgânicos como formaldeído e metano. Alguns desses compostos são os mesmos encontrados em meteoritos ricos em carbono, o que sugere que cometas como este podem ter trazido moléculas precursoras da vida à Terra. Vida microbiana? Ainda sem provas, mas é plausível que em microcavidades internas existissem moléculas orgânicas complexas, talvez semelhantes aos aminoácidos, os blocos fundamentais da vida. Caudas. O cometa possuía duas caudas distintas. A cauda de íons, azulada, formada por gases carregados, alinhada ao campo magnético solar. A cauda de poeira, branca e dourada, refletindo intensamente a luz do Sol, se curvando suavemente pelo céu. A primeira se estendia por até 100 graus, a segunda por 70. Formando um arco duplo visível até mesmo antes do amanhecer. Gravidade, pressão e exemplos. A gravidade em um cometa como o de 390 d.C. é quase zero, cerca de 0,0005 a gravidade da Terra. Se você soltasse uma pedra de 1 metro de altura, ela levaria quase 45 segundos para tocar o solo. Você poderia dar um salto e sair voando para o espaço. É o extremo oposto da Terra, um mundo de poeira flutuante e gás rarefeito. A pressão atmosférica é praticamente nula, equivalente ao vácuo do espaço. Nada se propaga ali, nem som, nem vento real. É o silêncio absoluto do cosmos. Cores, cheiro e visão sensorial. Se alguém pudesse se aproximar, veria uma visão hipnótica. Um núcleo negro como carvão, jorrando luz azul, branca e dourada. A coma, a nuvem que envolve o núcleo, brilhava em tons verde-azulados. Devido ao gás cianogênio e o carbono diatômico, os mesmos que fazem alguns cometas atuais parecerem verde-esmeralda. E o cheiro? Sim, os cometas têm odor. Uma mistura de amônia, enxofre e formaldeído. Seria como sentir ovos podres misturados com vinagre e metal queimado. O perfume do caos primordial do Sistema Solar. O pai do cometa de 1106. Séculos depois, no ano 1106 d.C. Um cometa igualmente colossal cruzou o céu da Idade Média. O grande cometa de 1106, X/1106C1. Os registros medievais descrevem caudas e brilhos idênticos aos do cometa de 390. Astrônomos modernos acreditam que ambos possam ter origem comum, que o cometa de 390 tenha se fragmentado durante sua passagem pelo periélio, libertando blocos que voltaram 700 anos depois.
Assim, o cometa de 1106 seria literalmente o filho do cometa de 390, um herdeiro de gelo e poeira, seguindo o mesmo caminho entre as estrelas. O grande cometa de 390 d.C. surgiu num dos períodos mais críticos da humanidade, quando o mundo antigo desaparecia e o cristianismo ascendia. Enquanto Teodósio ajoelhava diante da igreja, o céu exibia um lembrete da imensidão do universo. Entre guerras, fé e ciência, um cometa cortou os céus do Império Romano, deixando um brilho eterno nas páginas da história, um brilho que talvez, um dia, retorne. É isso aí pessoal, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam.